O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, então, estamos caminhando para o fim do Advento, iniciamos a terceira semana do Advento. Hoje essa figura que vimos na primeira leitura, retirada do livro dos Números, o profeta Balaão, ele traz para nós algo que é essencial para compreendermos aquilo que os sumos sacerdotes e os anciãos não conseguiram entender em relação à autoridade de Jesus. Balaão, na primeira leitura, fala para nós sobre aquele que tem os olhos abertos, que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Esse, meu irmão e minha irmã, que vive dessa forma, nesse relacionamento com Deus, de manter os olhos fixos nele, e não só os olhos, mas principalmente o coração, esse é capaz de compreender, talvez não na totalidade, porque nós não temos a capacidade humana de compreender os mistérios de Deus, mas ao menos colher do coração dele, das suas palavras. E nesse processo de mantermos o nosso olhar fixo nele e o nosso coração também unido ao nosso Deus, as escamas caem dos nossos olhos e nós vamos conseguir ter uma visão mais profunda da realidade que está acontecendo ao nosso redor, mas, como eu disse, também uma visão mais profunda acerca da pessoa e da autoridade de Jesus. Esses homens, os sumos sacerdotes e os anciãos, eles estavam como cegos. Por quê? Porque estavam escolheram não querer ver. Ontem, inclusive, no Evangelho de ontem, de domingo, quando os discípulos de João Batista foram até Jesus, amando de João, e perguntaram: o Senhor é o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus fala: voltem a João, porque João Batista estava preso, voltem a João e digam a ele o que vocês estão vendo e ouvindo.
Os cegos recuperam a vista, os paralíticos voltam a andar, os mudos falam, os pobres são evangelizados. Mas esses homens, os sumos sacerdotes e os anciãos, escolheram em continuar na cegueira, porque estavam com o coração endurecido. E questionaram a autoridade de Jesus, porque na verdade eles esperavam um outro tipo de Messias, um outro. E que autoridade é essa de Jesus, que somente aqueles que estão com o coração e o olhar fixos nele vão conseguir compreender e reconhecer? Que autoridade é essa? Não é uma autoridade mão de ferro, não. É uma autoridade pautada no amor, na misericórdia. Lembremos uma outra ocasião nos evangelhos, quando aquelas pessoas, principalmente os que estavam mais à margem da sociedade, os pobres ali, os doentes, quando eles ouviam essa palavra, a boa nova, eles ficavam felizes, se sentiam libertos. Por quê? Eles diziam: essa palavra tem esse poder, ela não é comparada como as nossas autoridades. Esse homem nos fala ao coração, a sua autoridade é diferente. A autoridade de Jesus, como eu disse, ela é pautada no amor, no serviço, na fraternidade. Essa autoridade de Jesus, ela cresceu a partir do momento em que ele se fez próximo dos seus. E não como as autoridades religiosas daquele tempo, que se faziam distantes. E era isso que atraía as pessoas para Jesus, e esses homens não conseguiam entender, porque, repito, estavam com o coração endurecido. Por isso, meus irmãos, hoje nós queremos, já nos aproximando do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse que se fez pobre, quis nascer na simplicidade, no anonimato, que o Senhor nos conceda essa graça de uma visão purificada, refinada, em relação à pessoa e à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando para Ele como Balaão, com esse olhar fixo, aberto nas palavras, no modo de viver de nosso Senhor, que também nós sejamos curados da nossa cegueira espiritual. Que as escamas dos nossos olhos possam cair verdadeiramente e nos façam enxergar além da realidade que se apresenta diante de nós, que sejamos homens e mulheres de visão espiritual. Que o Senhor nos conceda essa graça, assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.